Oi pra você, aqui é a Ju Delamura, Silhouette Expert. Seja muito bem-vinda à nossa primeira prévia do Desafio Silhouette Expert, tá bom? Nessas lives aqui eu vou mostrar pra você 10 aceleradores, no caso, né, 5 aceleradores e 5 sabotadores que as usuárias da máquina da Silhouette têm no caminho para desbloquear a máquina, tá? O que é o desafio? Às vezes você nem sabe o que é o desafio e eu tô aqui falando. Eu decidi fazer essas lives aqui para te preparar para o Desafio Silhouette Expert, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Acho que é daqui 2 semanas já. Algo assim, gente. E eu vou preparar você para esse desafio. O Desafio Silhouette Expert é um evento que vai ser online, gratuito. A gente vai ter 5 encontros, 2 aqui via live e 3 aulas gravadas. Eu acho que caiu a minha conexão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se vai voltar. Senão eu continuo com a gravação e depois eu coloco a gente aqui de volta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uai, não sei por que caiu. Voltamos! Parece que voltou. Mandem aí corações se eu estou ao vivo pra você. Tá? Aqui tá meio, minha conexão aí tá meio ruim. Ah, que pena. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Então não precisa se preocupar. A minha conexão aqui em Goiás é meio ruim mesmo. Mas a gente vai bola pra frente e vamos fazer essa live aqui funcionar, tá certo? Então, continuando. O Desafio Silhouette Expert é um evento que vai acontecer dos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Vai ser um evento online, gratuito, e são 5 encontros, tá? 3 encontros são aulas de técnicas especiais que você só vai ver lá, então participe. E 2 são encontros ao vivo, tá bom? Eu vou mostrar pra você nessas aulas o caminho que você precisa seguir para desbloquear todo o potencial da sua máquina e criar sem medo, sem restrições e sem limitações e sem problemas, tá? Justamente falando sobre isso, logo mais a gente tem uma assessoria não, né? Assistência técnica de solução de problemas, dicas e tal, logo após essa live aqui. Então, se você quiser participar, é só continuar aqui com a gente, tá bom? Acabaram de me perguntar Goiás aonde? Eu fico aqui perto de Anápolis, quando eu estou em Goiás, tá? Mas geralmente eu moro em Maringá, tá bom? Então vamos continuar. Se você quiser se inscrever, primeiro de tudo, gente, o desafio não vai ser só teoria, tá bom? Vamos ter desafios, justamente por isso que se chama desafio. Vamos ter desafios práticos, vamos ter material de apoio para você sair do desafio preparado para desbloquear o potencial, preparada, né, no caso, para desbloquear o potencial da sua máquina. Se você quiser se inscrever no desafio, o link tá na bio aqui no Insta, né? Você pode ir lá na bio, clicar tudo, ou você pode colocar no seu navegador aí o site, é www.studiostore.com.br/desafio SX. S de silhuete, X, né, de expert, aquele joguinho de palavras lá. Então, /desafio SX e você se inscreve no desafio, tá bom? Logo depois do desafio, eu vou abrir a primeira turma de 2021 para o treinamento Silhouette Expert, que é a primeira do ano. Geralmente as primeiras são mais especiais, tá? Fica essa dica aqui para vocês. Então, se você não quiser perder a inscrição para a turma, é só você ir lá se inscrever no desafio e depois do desafio eu vou passar as informações sobre a turma do treinamento, tá certo? Antes da gente se aprofundar no tema dessa live, é um tema bem legal que eu escolhi para essa primeira live aqui. Eu queria explicar para você o que eu chamo de desbloquear o potencial da sua silhuete, tá? Que é o slogan do nosso desafio, desbloqueie o potencial da sua silhuete. O que desbloquear quer dizer, tá? E justamente esse desbloquear tem tudo a ver com o tema da nossa live, que é aprender silhuete para papelaria personalizada ou aprender silhuete. É uma pergunta, tá bom? Qual dos dois? Você quer aprender silhuete para papelaria personalizada ou aprender silhuete, tá? Então, o que quer dizer bloquear, né? O que quer dizer desbloquear na realidade? Olha lá, a Gi tá querendo desbloquear o potencial da máquina dela. O que quer dizer desbloquear? É você usar
o máximo de funções. Eu tô olhando meio assim, gente, é porque eu tô com 2 câmeras. Então eu fico meio, né? Me deem um desconto. Então, desbloquear o potencial da sua máquina é você conseguir utilizar o máximo de opções que ela tem para você, com o mínimo de restrições para criar, desenhar, gravar, cortar e personalizar e 1 milhão de outras possibilidades que existem com a sua máquina, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que você tem medo de cortar acetato na sua máquina, tá? Isso daí é um bloqueio, certo? Por que é um bloqueio? É um bloqueio em você porque falta um certo conhecimento. Você tem medo de colocar lá e dar algum problema, quebrar sua lâmina, não sei, né? Colocar muita força, estragar sua base. O medo de estragar, o medo de falhar. Você tem medo de desperdiçar material, tá? Então, a falta de conhecimento leva a esse medo que gera o bloqueio, né? Na possibilidade que o acetato dá. Você consegue usar acetato em várias situações, tá? E para várias aplicações. Então, se tá bloqueado isso em você, né? Você tem um bloqueio, você não consegue utilizar um material específico. Eu dei o exemplo aqui do acetato, né? Mas pode se aplicar em várias coisas, tá bom? Então, é esse bloqueio justamente, meu objetivo aqui é ajudar você nesse bloqueio, a desbloquear, tá? No processo de desbloquear e te mostrar não só as possibilidades que existem com a máquina, mas como usar cada uma dessas possibilidades, tá bom? Manda coração aí se você gostou dessa proposta, se você tá animada também para desbloquear o potencial da sua máquina, já se inscreve no desafio e vamos lá com o tema principal da nossa live. A pergunta que eu falei para vocês mais cedo: aprender silhuete para papelaria personalizada ou aprender silhuete? Eu quero te mostrar a diferença entre essas duas coisas, né? Será que existe realmente uma diferença? Quero mostrar para você. E qual que é o resultado se você opta, eu sempre erro essa palavra, se você opta por um caminho ou pelo outro, né? Você escolhe aprender silhuete para papelaria personalizada, é um caminho. Você escolhe aprender silhuete, é o outro caminho, tá certo? Qual que é a diferença entre os dois? Aprender silhuete para papelaria personalizada é aprender as ferramentas que se aplicam à papelaria personalizada, tá? O que é papelaria personalizada? Coloquem aí para mim como que você definiria papelaria personalizada. Quais são as ferramentas que você usa nesse nicho? Impressão e corte, né? Uma das principais. A maioria das pessoas que faz papelaria personalizada usa impressão e corte. Importar imagens para o Silhouette Studio. Rastreio, né? Alterar o tamanho dos moldes e pegar aquilo que você criou e enviar para o corte, tá bom? Então, quem aprende silhuete para papelaria personalizada vai aprender basicamente esse conjunto de ferramentas. Editar o molde, né? Em resumo, editar o molde e cortar o papel na silhuete, tá certo? Agora, o que é aprender silhuete? Aprender silhuete é entender as funcionalidades da sua máquina envolvidas no processo do uso da máquina, tá? Você não vai aprender a cortar o papel. Você vai entender que para cortar o papel, você precisa ajustar a sua lâmina, você precisa ajustar a sua força, você precisa configurar esse papel, tá? Uma certa lâmina, uma certa força, uma certa velocidade. Você vai entender essas variáveis, tá certo? Para que com essas variáveis você consiga cortar qualquer material, não só papel. Quando você entende as variáveis, quando você entende o funcionamento, muda, tá? O panorama. Na papelaria personalizada, você aprendeu a cortar papel. Quando você aprende silhuete, você aprende a configurar o seu material, a configurar ações e a executar o corte em papel, em acetato, em feltro, em tecido. Aprende realmente o processo, tá? E as funcionalidades da sua máquina, tá bom? Quando você tem esse conhecimento, você consegue executar qualquer ação, porque você aprendeu o princípio por trás, né? O que quer dizer força? Se alguém sabe, me conta aí. Coloca aí nos comentários o que quer dizer o ajuste de força na silhuete. Quando você entende o que isso quer dizer, você consegue executar qualquer ação, né? Porque para desenhar exige força também.
E você consegue executar em qualquer material. Para cortar tecido, você precisa de mais ou menos força. E daí você consegue ajustar qualquer ação para qualquer material, tá certo? Então, por exemplo, quem tem esse tipo de conhecimento sabe que é possível você executar relevo ou gravação em qualquer máquina da Silhouette. Será, Ju? Claro que dá, porque você entende o funcionamento. O que você precisa para fazer o relevo? Você vai saber. O que envolve a gravação? Você vai saber. Então você vai entender que você consegue executar essas ações, apesar de não ser padrão, tá bom? Da Silhouette, você vai conseguir fazer isso daí. A Fauarts falou que é pressão da lâmina. Exatamente, é a pressão. E quanto de pressão é cada ajuste da sua lâmina? Tá certo? Então, quando você entende isso, você consegue configurar todas as variáveis, tá? A gente citou uma, mas quando você entende todas as variáveis, e não só as variáveis, mas o funcionamento também, você vai conseguir executar essas ações, tá bom? Claramente, você pode perceber que não é o que todo mundo fala por aí, tá? O que a gente vê hoje? Qual que é o status quo, né, eu vou mexer aqui um pouco, gente, pra ficar a câmera boa para as duas conversas. Não fico olhando aqui e fica meio estranho para essa câmera aqui, tá bom? O que todo mundo mais ou menos fala hoje de aprender Silhouette, né? Como que a gente vê hoje por aí? Você aprende a Silhouette direcionada ao nicho de papelaria personalizada, tá? Isso daqui eu vejo, eu encaro, né, como um dos maiores limitantes para as usuárias de Silhouette aqui no Brasil, tá bom? Por quê? Porque eu não enxergo esse tipo de direcionamento para a máquina nos outros lugares, né? Eu já comento com vocês que eu consumo muito conteúdo aí, mundo afora, e eu não vejo esse direcionamento. Então aqui no Brasil a gente acaba tendo uma padronização do uso da Silhouette dentro da papelaria personalizada, certo? O próprio site da Silhouette América, se você entrar lá para ver, eles têm um lema, né, que é do it yourself, faça você mesmo, do it your way, faça do seu jeito, né, indicando que dá para você fazer aquilo que você quiser, do jeito que você quiser, desde que você, né, agora eu adicionando aqui as palavras ao slogan da Silhouette América, desde que você conheça as funcionalidades, desde que você entenda como sua máquina funciona, você vai conseguir fazer tudo isso aí, tá bom? Vou citar aqui pra vocês, eu mesma sou uma prova disso, gente. Eu já comentei, né, que eu consigo executar, me dá uma ideia aí, que eu mostro pra você como que a Silhouette é capaz de fazer. Inclusive, existem técnicas que você consegue desenvolver você mesma, se você souber o funcionamento desta máquina. Uma delas eu vou apresentar pra vocês no desafio. Então, se você ainda não está inscrito no desafio, eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas, né? Esse aqui é a nossa prévia do desafio. Se inscreve, o link tá na bio, o site é studiostore.com.br/desafio-sx, tá? Então se inscreve lá, que uma dessas técnicas inovadoras, enfim, eu fico querendo falar que eu não sou muito boa de fazer surpresa, mas eu serei. Então não vou contar pra vocês, quem estiver no desafio saberá, tá? 3 situações eu quero falar agora pra vocês, que eu já vi que várias seguidoras me comentam quando eu apresento, né, essa possibilidade de que a Silhouette, essa diferença na realidade entre Silhouette, aprender Silhouette e aprender Silhouette para papelaria personalizada. Eu acabei de ver o comentário da Gia aqui e queria lembrar vocês que daqui a pouco a gente tem a nossa live, eu vou finalizar essa e daí a gente começa outra live de solução de problemas, tá? Assistência técnica. Eu tô vendo a sua mensagem, Gi. Você volta continua aqui, né? Mas vai espera a próxima live começar e daí eu te respondo essa pergunta aí, tá bom? Então, 3 situações que demonstram essa diferença entre aprender Silhouette e aprender Silhouette para papelaria personalizada. A primeira é a seguinte: a Silhouette não faz outras coisas além de papelaria personalizada, né? Eu já ouvi pessoas falando isso daí. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei, limitam a Silhouette a função de cortar papel, mas esquecem que além de papel, ela corta vários outros materiais. No site da Silhouette América fala que ela corta até 100 outros materiais. Quantos materiais você usa na sua máquina? Conta pra mim aí nos comentários. Conta assim, ó,
Eu não vou contar aqui agora, porque, né, gente, senão a gente atrasa muito a nossa live. Mas pensa aí, eu corto papel, eu corto acetato, faz a continha aí e coloca pra mim quantos materiais você corta na sua silhuete. E agora você tá sabendo que ela corta até 100 materiais. Mas não é só corte, amor. Além de cortar, ela executa 12 ações diferentes. Além de cortar. A Désia tá falando que corta papel e vinil. Tem outros 98 papéis, 98 materiais para você usar na sua máquina, Désia. E além de cortar, né, você tá falando que corta, você consegue vincar, você consegue gravar, você consegue puncionar, você consegue fazer relevo, enfim, tem várias outras ações que você consegue executar com a sua máquina. Então, quando você resume a silhuete a um nicho só, é muito limitante, tá? A papelaria é um nicho, convenhamos. Conta aí pra mim se você acha a papelaria um nicho concorrido, tá? Eu acho que é um nicho muito concorrido. Por quê? Todo mundo que tá todo mundo que tem uma silhuete corre pro nicho de papelaria personalizada. Então ela é um dos nichos mais concorridos, mas não é o único, tá bom? Inclusive, se você souber trabalhar, imagina que você sabe usar 100 outros materiais, o que não viraria o que não viraria a sua papelaria personalizada, tá bom? Dentro de papelaria personalizada tem vários subnichos, vamos chamar assim, tá? Seria topo de bolo, as caixinhas, camadas, flores de papel, né? Entram vários subnichos aí. E hoje em dia é isso que mais se associa à silhuete. Mas, como eu falei, né? Se falam pra você, não, a silhuete só faz papelaria personalizada, a pessoa não sabe o que está falando, tá certo? Uma segunda coisa que chegam a me falar aqui, mas Ju, tudo bem, achei legal essa ideia, mas eu só quero trabalhar com papelaria personalizada. E é o que eu acabei de falar pra vocês. Esse tipo de pensamento na minha cabeça é o seguinte: não, eu sei cortar papel, eu só quero trabalhar com papelaria personalizada, então se eu fizer um curso de silhuete para papelaria personalizada, pra mim é o suficiente, tá? Pra mim esse pensamento é o equivalente a pessoa falar assim: não, eu não vou andar de carro, né? Não vou pegar aí um Uber, porque se eu for caminhando, eu chego em qualquer lugar também, então não vou andar de carro. Pra quê? Né? Eu tenho pernas, elas funcionam. Pra mim é mais ou menos essa relação aqui. Porque, como eu falei antes, se você aprende uma das possibilidades da máquina, né? Lembra que eu falei que quem aprende silhuete para papelaria personalizada aprende um conjunto de ferramentas. Você se limita não só no nicho, mas você se limita também nas técnicas daquele nicho, tá? As técnicas que todo mundo usa. Corta, cola, faz o vinco picotado e isso, né? Você fica limitado nisso daí. Agora, se você pudesse aplicar, por exemplo, textura, eu ia falar. Se você puder aplicar relevo à sua papelaria personalizada usando a silhuete, tá? Eu sei gente que faz relevo seco, tal, tudo, mas usando a silhuete. Você acha que isso agrega valor à sua peça, né? Às suas peças de papelaria? Você acha que isso te diferencia do resto do mercado? Ou você acha que não? Não, normal, Ju. Isso aí é uma coisa a mais. Todo mundo tá fazendo. Você acha que todo mundo tá fazendo relevo? Por que ninguém faz relevo? Inclusive dá pra fazer com a Camel. Exatamente. Então por que ninguém faz? Porque não é uma técnica de papelaria personalizada. Entraria mais na parte de convite, né? Entraria mais em outros nichos. Então você acaba não sabendo aplicar essas técnicas nem na papelaria personalizada, tá bom? Não sabe aplicar, mesmo que seja na papelaria. Outro exemplo, né? Outros tipos de materiais. Se você soubesse usar foil, tem foil que você aplica só com a silhuete. Quem sabia disso, levanta a mão, manda coração aí, quem sabia. Você consegue usar, por exemplo, papel vegetal. Quantos elementos de papelaria personalizada você já viu em papel vegetal? E, gente, que diferença que faz! Não sei se vocês já viram, né? Mas fica muito maravilhoso. Um papel vegetal texturizado, por exemplo. E dá pra você fazer na sua máquina, tá bom? Então, quando você sabe usar diferentes materiais, diferentes técnicas, mesmo que você queira continuar fazendo papelaria, não vou falar só porque parece que eu tô falando com desdém, né? Se você quer atuar com papelaria personalizada unicamente, mesmo se você quiser ficar aí
você tendo o conhecimento adicional, né? Não adicional, mas o conhecimento avançado da máquina, você vai sim conseguir adicionar a sua papelaria personalizada, tá bom? Você vai tornar a sua papelaria personalizada uma papelaria premium. Shakers elaborados, você vai conseguir colocar materiais diferentes, você consegue fazer, né, como que chama isso? Eu não sei alguns termos, né, mas apliques, você vai conseguir fazer apliques com materiais diferentes. Imagina fazer um aplique em corino gravado na silhuete. É ou não é uma papelaria premium? Eu nem diria luxo, hiper, super luxo, sei lá como é que chamaria. Eu não sei mais os termos que estão surgindo aí na papelaria. Então, existe uma diferença gritante entre aprender a silhuete direcionada para um nicho e aprender a silhuete como o funcionamento, aprender silhuete, né, por assim dizer, o todo da máquina, o funcionamento, como que você usa partes, né, da máquina, como que você usa as ferramentas, todos os elementos da máquina. Então faz uma diferença enorme, tá bom? E como eu falei pra você, existe o jeito certo. Chegamos aqui à conclusão de que é legal aprender silhuete. Ou preferível, né? Não legal. Mas que é preferível. O que você acha? O que você prefere? O que você gostaria? Né? Depois desses pontos que eu te apresentei aqui. Você gostaria de aprender silhuete? Ou você gostaria ainda de aprender silhuete para papelaria personalizada? Me conta aí nos comentários. Se você me diz que, agora, Ju, eu quero aprender silhuete. Existem formas, existe a forma certa e existe a forma errada de aprender silhuete, tá? Qual que é a forma errada de aprender silhuete? Você vai pegar a sua máquina, chegou a máquina, você tira ela da caixa, liga na tomada, coloca ela num USB qualquer aí no seu computador, coloca aí, faz o download de qualquer jeito do Silhouette Studio, instala, abre, coloca ali o papel, né, pega um arquivo, alguns dos arquivos grátis que vem com a Silhouette, às vezes você nem sabia que tinha um arquivo grátis, né? Então, pegou um arquivo grátis por aí, colocou na máquina e enviou pro corte. Esse é o jeito errado de começar com a sua silhuete, tá? O jeito errado de aprender silhuete. Mas existe, por que é o jeito errado? Porque tem um processo ideal para que você não tenha restrições, não tenha problemas e não tenha medo de usar a sua máquina. Se você seguir esse processo ideal, você vai conseguir aprender de verdade a usar a sua máquina, usar as ações e realmente, né, finalmente, desbloquear o potencial dela. Você quer continuar trabalhando em papelaria personalizada? Você vai continuar com um diferencial enorme. Se você quiser migrar para outros nichos, também vai ter essa opção aí para você, tá certo? E aí você me pergunta, Ju, mas qual que é o processo certo então? Se a minha máquina chegou, eu coloquei ela ali na papelaria personalizada, eu coloquei ela, mandei o corte lá, deu certo, tá? Pode funcionar, né, uma ou outra vez, mas justamente por causa disso que tanta gente vem me procurar falando sobre os problemas que eles têm. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem a nossa live de assistência técnica, onde eu só resolvo problemas de outras pessoas. Não é que elas nunca conseguiram cortar com a máquina delas, tá? Elas conseguiram cortar, talvez executar e algumas outras coisas, mas elas ficam emperradas às vezes em problemas. Por quê? Porque elas não aprenderam do jeito certo, tá? Não seguem o processo. E qual que é o processo, Gil? Justamente eu vou contar pra vocês lá no Desafio Silhouette Experts, tá certo? Essas lives aqui a gente tá fazendo para que você já esteja preparada quando chegar o desafio. Eu vou dar uma introdução com vocês, a gente vai ter a aula e depois vocês executam algumas ações, tá? Alguns desafios, justamente por isso que chama desafio. Então, se você quiser participar, o link está na bio aqui no Instagram. Já falei pra vocês. Vou falar o site mais uma vez, www.studiostore.com.br/desafio-sx, tá certo? Eu vou contar pra você o passo a passo do jeito certo, tá bom? Vou passar pra você o jeito certo de aprender a mexer com a sua máquina pra você finalmente desbloquear todo o potencial dela, tá certo? Esse daqui foi nossa primeira prévia, foi um acelerador. Então, o que você pode fazer para acelerar o seu processo de aprendizado com a sua máquina?
Não aprenda silhuete direcionado a um nicho. Não é legal para você. Você pega alguns vícios, inclusive, com a sua máquina. Como, por exemplo... Vocês querem saber exemplo de vícios, galera? Como, por exemplo, usar base paralela, tá? Qual que é um dos... Eu falo mais tarde pra vocês. Quem quiser saber por que usar base paralela é um vício que você deveria evitar, vem na próxima live. Daqui a pouco eu finalizo essa e a gente já começa a próxima, tá bom? Então, como por exemplo, né, um vício, como por exemplo, usar base paralela, tá certo? Então, não aprenda silhuete direcionando a máquina para um nicho específico. Hoje eu falei pra vocês do nicho de papelaria personalizada, tá? Porque é o mais recorrente, é o que o pessoal usa mais aí, direciona mais a silhuete para esse nicho, tá? Mas eu podia ter falado de vinil também, se fosse o foco hoje em dia do mercado, né? Então, se você aprende silhuete direcionada à encadernação, você aprende silhuete direcionada a... Eu vi esses dias direcionada à cartonagem. Você, né, acaba limitando o seu conhecimento da máquina, tá certo? Então, um resuminho da nossa live para você, antes da gente finalizar. Deixa eu ver que horas são. Daqui 30 minutos a gente começa a próxima live, tá certo? Assistência técnica para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, inclusive do que a gente falou aqui agora, você volta na nossa live às 8h07 da noite. Um resuminho da ópera para vocês aqui. A silhuete, ela é muito maior do que papelaria personalizada comum. Ela é muito maior do que um nicho específico, tá? É uma máquina com infinitas possibilidades para você. Ponto 2. Consuma conteúdos para você entender a diferença, entender que existem outras possibilidades. Eu falei aqui algumas possibilidades para vocês, né? Usar foil, por exemplo, fazer um aplique em corino gravado na silhuete. Por que eu sei que existem essas possibilidades? Porque eu vi por aí, né? Eu vi pessoas que usaram. Por que eu vou ensinar para vocês técnicas diferentes? Porque eu sei como ela funciona, então eu consigo desenvolver técnicas também, executar trabalhos que ninguém nunca executou. Então, se você consumir outros tipos de trabalho, né, muitas vezes a gente aqui no Instagram, a gente acaba, né, no Instagram, no YouTube e tal, a gente acaba seguindo não um caminho, qual que é a palavra certa para usar aqui? Um nicho específico, não é exatamente um nicho, mas a gente fica numa comunidade, né? A gente acaba criando uma comunidade específica. Saia um pouco da sua bolha, tá bom? Enxergue outras possibilidades da sua máquina também. Terceiro resumo aqui da nossa live. Se você aprender silhuete, você vai conseguir subir o nível da sua papelaria personalizada ou de qualquer outro nicho que você escolher trabalhar, tá? Aquela coisa que eu falei, né? Eu não quero falar como se eu desdenhasse a papelaria, obviamente que não. Eu uso muito para esse nicho também, tá certo? Mas não se resume a isso. Como é o nicho principal que as pessoas falam, acaba parecendo que a silhuete é só isso daí, mas ela tem muito mais, tá? Inerente a essa máquina. Tem muito mais inerente a essa máquina aí, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa prévia. Se você gostou, manda coração aí. Eu esqueci de pedir para vocês convidarem outras pessoas, mas essa live aqui vai ficar gravada. Então, se você gostou desse tema, acha que outras pessoas deveriam ouvir essas informações também, amanhã ela entra no ar. Aqui, em todas as redes sociais ela vai entrar no ar. Daí você pode compartilhar com outras pessoas também, tá certo? Além dessa primeira prévia aqui, a gente vai ter outros 9 encontros com assuntos similares. Vão ser aceleradores como esse, né? Aprender silhuete é um acelerador para você desbloquear o potencial da sua máquina. E a gente também vai conversar sobre alguns desafios, alguns obstáculos no processo, né? Para você evitar esses obstáculos, tá certo? Daqui a pouco a gente tem a nossa assistência técnica com solução de problemas, a única que você vai encontrar aqui no Instagram, ao vivo, online, gratuita. Estarei disponível para você, meu bem, tá bom? Então, e você vai ver, se você for lá participar da live, você vai ver N problemas que surgem justamente por pessoas que ou aprenderam silhuete para papelaria personalizada ou falta o conhecimento do funcionamento da máquina e da máquina em si. Eu vou mostrar para vocês como solucionar esses problemas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã temos de novo. Eu ainda não defini um horário certinho para as nossas prévias, mas até amanhã eu defino e aviso vocês pelos stories aqui, tá bom? Beijo para vocês. Aguardo vocês
na assistência técnica. Até a próxima. Beijo e tchau!